E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da prova do Mackenzie e o tema é eletromagnetismo. Acompanha comigo o enunciado. Na figura a seguir temos um próton cuja carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a massa 1,67 vezes 10 a menos 27 quilogramas. E esse próton está adentrando uma câmara onde existe um campo magnético uniforme, cujo vetor em indução B tem intensidade 3,34 vezes 10 a menos 2 Tesla. A velocidade v do próton tem módulo 2 vezes 10 a quinta metros por segundo e é perpendicular ao campo magnético B. Bom, esse texto que ele está mostrando para você, ele vai agora ilustrar aqui o desenho. Então, daqui a pouquinho a gente vai analisar melhor essa figura, vamos entender, por exemplo, aqui você vê pequenininho, olha, o vetor velocidade, esse xizinho aqui, esse símbolo do xizinho, você lembra que é um vetor entrando aí na folha ou na tela aí do seu computador, do seu celular. Bom, a gente já vai analisar essa figura para a gente poder resolver a questão. Vamos ver o que ele está pedindo. Veja, desta forma, o próton, o que vai acontecer com esse próton que entrou aqui com essa velocidade v? Veja, será que na alternativa A esse próton não sofre desvio algum, seguindo uma trajetória retilínea? Ou então você acha que esse próton vai descrever uma trajetória circular, atingindo o ponto A? Então será que ele faz isso? Ó, vem aqui para o ponto A? Ou então será que ele vai até o ponto C? Ou então, na alternativa D, será que ele vai descrever uma trajetória circular, atingindo o ponto D ou ainda atingindo o ponto E? Tá bom? Então ele quer saber o que vai acontecer. É uma questão clássica, uma questão bem interessante. Vamos dar uma olhada nela, vamos começar a analisar agora. Bom, então a questão passa por um entendimento dessa figura. É isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então veja, ele vai dizer para a gente que um próton adentra essa câmara, essa caixa aqui retangular que você está vendo, tá? Então, o próton, a gente pode pensar que essa bolinha aqui que eu estou pintando aqui para você de azul, ó, esse aqui é o próton. E veja que associado a esse próton eu tenho uma velocidade, olha o vetor velocidade aqui pequenininho, ele desenhou pequenininho aqui, o vetor velocidade v. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer maior esse desenho porque precisa enxergar melhor isso, tá? Então, gente, aqui então essa bolinha azul é a carga elétrica, que no caso é o próton. Então, o próton tem carga positiva. Vamos desenhar aqui então essa carga positiva representando o próton. Muito bem, carga Qzinho, maravilha. Aqui nós temos o vetor velocidade. O vetor velocidade é vertical para cima. Então, esse próton ele vai penetrar nessa caixa retangular aqui que eu estou mostrando para você, tá vendo? Ó? Ele penetra aqui com uma velocidade vertical para cima. Vamos deixar aqui para dizer que ele está em movimento. Olha aí a velocidade v representada aqui. E o que mais que nós temos? Nós temos aqui esse xizinho que eu falei para você. Esse símbolo aqui do xizinho representa que eu tenho um vetor entrando. E ele vai dizer aqui na legenda que esse vetor é o vetor campo magnético, representado pela letra B. Então, vou fazer isso aqui, olha. Então, esse xizinho representa uma região onde existe um campo magnético. E esse próton ele está interagindo com esse campo magnético B aqui. Tá bom? Então, a gente vai olhar agora para essa figura e vamos analisar melhor. Então, para analisar com mais cuidado, eu vou trazer aqui embaixo para você, onde eu tenho mais espaço aqui, tá bom? Vamos analisar juntos aqui o que vai acontecer, professor. Beleza. Bom, aí você vai ter que lembrar um pouquinho das suas aulas de eletromagnetismo, um pouquinho lá do assunto força magnética. Então, eu vou assumir que você lembra algumas coisas, tá? Mais tarde eu vou postar aqui para vocês depois uma teoria sobre força magnética, caso você ainda não viu, tá bom? Mas vamos dar uma olhada, acompanha comigo aqui. Bom, então o que vai acontecer? Como o vetor velocidade ele é perpendicular ao campo, e eu sei disso porque o vetor velocidade aqui é vertical para cima, é igual a minha caneta aqui, então a minha caneta representa a velocidade para cima,
E o campo magnético ele está entrando aí na tela, ele está penetrando aí na tela. Então veja que o vetor campo magnético representado pelo meu dedo indicador entrando na tela e o vetor velocidade eles são perpendiculares, tá certo? E ele fala isso no texto também. Bom, agora para a gente saber se essa partícula é desviada ou não, eu preciso verificar se essa carga vai sentir uma força magnética. E como é que eu sei disso, professor? Bom, você pode representar a força magnética usando a regra da mão direita, a famosa regra da mão espalmada, a regra do tapa. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar então agora a tua mão direita, olha aí, mão direita, vamos lembrar comigo. Esses 4 dedos juntos aqui representa o campo magnético B. Então, ó, B de bye-bye. B de bye-bye, tá bom? E o polegar representa a velocidade, tá certo? Vamos lembrar então, ó, os 4 dedos juntos representam o campo B de bye-bye e o polegar, velocidade. Agora, o que você vai fazer? Você vai ajustar esses dedos da mão naquela figura que está aí na tua frente. Vamos ajustar junto aqui comigo? Então, primeira coisa que você tem, o campo magnético B, ele está entrando na tela, tá certo? Então, você está aí com o teu celular, você está aí com o teu computador. Então, vamos fazer o seguinte, a tua mão, então você vai pegar aí a tua mão direita, peguei aqui, os 4 dedos juntos representam o campo B, tá certo? Você vai fazer isso aqui, ó, como se esses 4 dedos quisessem furar a tela do seu celular. Então, se você estiver aí olhando para o celular, tá? Vamos fazer aqui, ó, tá aqui o celular. Então, você vai fazer isso, ó. Você vai colocar os 4 dedos querendo furar a tela do celular, penetrar na tela do celular, tá bom? Então, vamos fazer isso, ó. Então, aqui os 4 dedos juntos entram na tela, beleza? Joia. Então, eu já ajustei o B. Agora falta ajustar a velocidade. Lembra que eu falei para você que a velocidade é o polegar? Pois é. A velocidade não é para cima, então o teu polegar tem que ficar para cima. Já está para cima, professor. Beleza. Então você conseguiu ajustar. Veja, os 4 dedos juntos representam o campo, está entrando na folha, entrando na tela. A velocidade está subindo a tela, por isso que o polegar está para cima. Agora, basta fazer o quê? Basta você empurrar, porque o sentido do empurrão será o sentido da força. Então empurra para mim, olha o que vai acontecer, na hora que você dá um empurrão, esse empurrão é para a esquerda. Portanto, a força magnética nessa carga é para a esquerda. Por isso que eu vou desenhar um vetor aqui, força magnética para a esquerda. Então vamos lá, deixa eu completar aqui bonitinho para você. Olha aí, a força magnética para a esquerda. Então você vai usar a regra da mão que a gente já estudou em aula, tá bom? Então tá aqui, força magnética. E não esqueça um detalhe, em qualquer situação, a força magnética sempre é perpendicular à velocidade. Tá bom? Sempre, professor, sempre. É uma característica dela. Força magnética perpendicular à velocidade. Tudo bem para você até aí? Então agora a gente vai conseguir definir uma coisa muito importante no problema. Deixa eu voltar ali com você na figura. Veja que eu tenho uma dúvida. A dúvida é, será que essa partícula ela desvia indo para o lado esquerdo em direção ao ponto D ou em direção ao ponto E? Ou então ele desvia para a direita em direção ao ponto C ou em direção ao ponto A? Agora você vai conseguir responder isso. Volta aqui comigo. Olha só, então agora é um pouquinho de noção de mecânica, tá? Vamos lá, então acompanha comigo aqui você. Ó, então veja que a velocidade, ela é para cima, tudo bem? Olha lá, é que nem a caneta que ela está subindo, tá bom? A carga ela está subindo. Só que enquanto essa carga ela quer subir, porque a velocidade é para cima, ela sente uma força puxando ela para a esquerda. Então tenta imaginar o seguinte, como é que fica o movimento de uma partícula que ao mesmo tempo quer subir e é puxada para a esquerda? Como é que fica esse movimento? Pensa, uma partícula quer subir, mas ao mesmo tempo é puxada para a esquerda. Então você concorda que ela vai subir o quê? Curvando para a esquerda? Então como é que seria essa trajetória? Seria exatamente essa que eu vou desenhar agora para você. Ela vai curvando para a esquerda. Ah, professor, entendi.
Então, por isso que ela vai fazer essa trajetória? Sim. Professor, como é que você sabe que é circular? Bom, isso faz parte lá do nosso estudo. A gente sabe que quando a velocidade é perpendicular ao campo, ela descreve no vácuo uma trajetória circular, tá bom? Aqui no caso desse teste, não tem outra trajetória a não ser circular, então eu não preciso detalhar isso, tá bom? Mas eu repito, mais detalhes, a gente tem aí uma aula sobre força magnética que você já estudou, tá bom? Beleza. Então entendi, professor. Quer dizer então que essa carga elétrica ela vai ser desviada para a esquerda. Quer dizer então, professor, que eu fico em dúvida agora em dois testes. Ou ela vai bater, ela vai terminar o movimento dela aqui no ponto D ou no ponto E, exatamente. Mas, professor, como é que eu vou saber se ela vai para o ponto D ou para o ponto E? Vem cá, eu vou te mostrar. Veja uma coisa. Professor, mas você disse que a trajetória dela é circular, não foi? Sim, eu disse isso. Mas, professor, por que que ele desenhou só meia circunferência, professor? Por quê? Bom, é por causa disso aqui, ó. Perceba que no desenho dele, esse campo magnético ele está limitado a uma caixa, ou seja, o campo magnético ele só atua nos limites dessa caixa vermelha que eu estou mostrando aqui para você. Veja, tá vendo? Ó? Pode ver que o campo magnético só existe aqui dentro dessa caixa. Então, como o campo magnético ele termina aqui nessa fronteira, então não vai ter mais força magnética atuando nela, por isso que o movimento circular acaba aqui. Para completar uma trajetória completa, uma circunferência completa, teria que existir campo aqui também, entendeu? Caso houvesse campo aqui fora, ela completaria a circunferência como você está acostumado, tá bom? Então isso não é relevante para o exercício, mas é uma dúvida que você sempre tem, então eu já estou trabalhando com você a ideia, tá bom? Beleza. Então, professor, vamos matar o teste agora. Professor, ela vai parar, ela vai bater aqui no ponto D ou no ponto E? Como é que eu faço isso? Vamos prestar atenção agora. Gente, como isso aqui, essa trajetória, ela é uma semicircunferência, né? Ela é uma meia circunferência. Deixa eu só fazer um detalhe aqui para ficar mais claro para você. Só colocar aqui essa força para cá, ótimo. Agora fica melhor para explicar. Ó, então aqui eu tenho a semicircunferência. E toda semicircunferência tem que ter um centro. Então aqui seria o centro dela. Tá bom? O que mais que eu sei? Bom, nós sabemos da geometria que a distância do centro à borda até a circunferência é o raio. Olha que interessante então. Você concorda comigo que da borda até o centro, essa distância é o raio? Isso. E do centro até a borda, aqui também é o raio. Portanto, a distância, porque eu sei que essa partícula azul, como ela vai descrever essa semicircunferência, ela começa aqui, daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela está aqui, daqui a pouco ela vai terminar o movimento dela aqui, porque aqui termina a caixa. Então perceba que esse ponto que ela vai bater, que eu não sei, olha a figura, se é o E ou o D, onde que vai ser, se é E ou D. Então o que que você faz? Veja que a distância da onde a carga entrou, que é aqui, até onde ela termina o movimento, quanto que vale essa distância? Preste bem atenção agora. Essa distância aqui é o quê? É o R mais R, ou seja, 2R. Ah, professor, peraí então. Então, para eu saber se ela vai terminar no ponto D ou no ponto E, eu preciso calcular o diâmetro dessa semicircunferência, que é o dobro do raio. É isso mesmo. E aí você vai saber qual é o ponto que ela vai bater, se é no ponto D ou no ponto E. Pô, legal, hein, professor? É. Então, vamos lá? Então, mas, professor, como é que eu vou achar esse diâmetro? Beleza. Aí, de novo, você vai ter que lembrar das nossas aulas e lembrar de uma formulinha que eu falo bastante na aula para você. Olha lá. Então, você sabe que esse raio aqui, a gente demonstrou isso, a gente sabe que esse raio é dado por m, que é a massa, vezes a velocidade, dividido pela carga em módulo, vezes o campo. É o famoso Habib me vê um quibe. Ah, lembrei, professor. Ó, Habib me vê um quibe. Pois é, eu vou usar essa relação aqui. Ah, professor, como é que eu chego nela? Bom, isso eu mostrei para você na aula. Tá? Então, depois vai ter um outro vídeo aqui para você mostrando a teoria, tá bom? Beleza?
Então tá aí, ó, Habib me vê um quibe, beleza. Então vamos achar o raio assim. Aí você entende por que que ele dá, aqui no texto, ele fornece as informações, ó, a massa, a carga, professor, ó, o campo B e a velocidade. Então agora tem que aplicar, professor? Exatamente. Vamos fazer isso juntos? Então vamos lá. Pega aqui a formulinha, Habib me vê um quibe, né? Vamos lá? E aí você vai aplicar. Beleza. Então vamos fazer aqui, ó. Então como é que fica, professor? Vai lá então, ó. O raio eu quero descobrir. A massa, vem comigo aqui, ó. Massa, 1,67, 10 a menos 27 quilogramas. Já está em quilograma, não precisa passar, tá? Lembra que a massa é em quilograma. Então fica 1,67 com 10 a menos 27 quilogramas. Boa. Velocidade, está aqui, ó. 2 vezes 10 a quinta metros por segundo, tá? Não é em quilômetro por hora. Então, 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. Muito bom. Dividido, boa. Vamos lá, carga. Carga, isso, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Vai lá, 1,6 com 10 elevado a menos 19, vezes o campo B, está aqui, 13,34, 10 a menos 2 Tesla, né? A unidade do campo, não esquece, é o Tesla. 3,34 com 10 a menos 2 Tesla. Beleza? Joia. Vamos fazer as continhas agora. Perceba aqui uma coisa, gente. O 1,67 e o 3,34 são múltiplos. Aliás, 3,34 é o dobro de 1,67, então a gente pode simplificar esses dois. Então vamos lá. 1,67 por 1,67 dá 1. 3,34 dividido por 1,67 fica 2. Joia. O que mais? O 2 aqui de baixo, o 2 aqui de cima, um está dividindo o outro, então vai ficar 1 também. Joia. Aí o que sobrou? Vamos lá. Sobrou que o raio é igual 1 vezes 1, 1. Multiplicação de potência, conserva a base, soma os expoentes. Então, como é que fica? 10 a menos 27 com 10 a quinta, então estou devendo 27, paguei 5, ainda devo, então estou negativo, só que eu devo menos agora, eu devo só 22. Dividido por 1,6, aqui, né? Aqui é 1, então fica 1,6 vezes 1 dá 1,6. Agora ajusta as potências aqui. 10 a menos 19 com 10 a menos 2. Multiplicação de potência, conserva a base, soma os expoentes. Estou devendo 19, comprei mais 2 fiado, então estou devendo 21, então menos 21. Boa. E aí o que você faz? Agora eu vou fazer essa continha aqui, não muito agradável, mas vamos lá. 1 dividido por 1,6. Faz aqui para mim, ó. 1 dividido por 1,6. Ó, pessoal, eu não gosto aqui da vírgula, então vou aumentar aqui uma casa, fica 16. Para compensar, coloco um zero aqui. Então é como se eu dividisse 10 por 16. 10 não dá para dividir 16, 0, eu acrescento mais um zero aqui. 100 por 16 agora dá jogo. 16 vezes 6 dá 96. Então aqui 100 menos 96 sobra 4. 4 não divide 16, porém, como eu já usei vírgula, então eu vou completando zeros aqui, tá bom? Então 40 por 16 fica 2, né? 2 vezes 16 dá 32, vai sobrar 8 para você. Bom, de novo, para continuar a conta, 8 não dá para 16, mas acrescento zeros. Ah lá, 80 por 16, 5. Ah, deu certinho, professor. Pois é, 0,625. Cuidado agora com a potência de 10. Cuidado, divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai o expoente. Então fica 10 menos 22, olha lá, subtração, então é menos. Divisão de potência, subtrai, então menos. Cuidado, que o outro é menos 21. Ó, menos 21. Menos com menos fica mais, então menos 22 com mais 21 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1. Então, 0,625 10 a menos 1 também pode ser isso aqui, gente, olha, 0,0625 metros, tudo bem? Agora veja, vamos olhar lá a resposta, vamos olhar pelo menos a figura. Está em centímetro, professor. Ah, então vamos fazer isso.
Vamos passar isso aqui para centímetro. É só você multiplicar por 100, deslocar duas casas decimais. Então, 0,0625, dois zeros, duas casas para lá, 6,25 centímetros. Você descobriu o raio. Agora, cuidado com a pegadinha. Ah, professor, então tá aqui, ó, 6,25, então é o ponto D. Não, não. Por quê? Porque lembra que a distância é o diâmetro, que é o dobro do raio? Olha lá, você achou que o raio, veja só, vamos colocar aqui, ó, o raio deu 6,25. Só que a distância que ele vai atingir, lembra? É o diâmetro, que é o dobro do raio. Ah, então tem que multiplicar por 2, professor. Então, 6,25 vezes 2 vai ficar 12,5 centímetros. Agora sim. Ah, olha só que sacanagem, professor. Quer dizer que ela entrou aqui, ela vai bater num ponto a 12 centímetros e meio, então é o ponto E. Exatamente. A alternativa E de esperança que você tem entendido. Tá bom, minha gente? Beleza? Eu agradeço demais a sua presença. Deixa lá aquele like esperto, aquele like maroto para ajudar a fortalecer aqui o nosso canal. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!